Será que existe amizade entre um homem e uma mulher? Se você está dentro de um relacionamento ou pretende estar, esse vídeo é exatamente o que você precisa para entender se uma amizade entre um homem e uma mulher é possível ou impossível. Olá, aqui é a Jéssica e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Sim, uma amizade entre um homem e uma mulher pode existir, mas é necessário que se existam limites. Vamos pensar em algumas questões aqui. Normalmente escolhemos para namorar um amigo ou um inimigo? Um amigo, alguém que a gente gosta, alguém que a gente tem coisas em comum. Comumente a gente procura namorar alguém que a gente se identifica, alguém que faz a gente se sentir bem, alguém que tem gostos em comuns com a gente. Então, se a gente busca se relacionar com alguém que nos faz bem, com alguém que a gente gosta, que tem esses gostos em comum com a gente, que a gente sente confiança nessa pessoa, é de se esperar que em muitas amizades exista a possibilidade de surgir um interesse amoroso, seja de um dos lados ou de ambos os lados. Entre amigos vai existir o compartilhar de sentimentos, o compartilhar das dificuldades que se está passando naquele momento. E tudo isso vai gerando uma conexão emocional entre essas duas pessoas. Isso quer dizer que necessariamente daí vai surgir uma paixão, ou daí vai surgir segundas intenções de um dos lados ou de ambos os lados? Não, mas aumenta muito a probabilidade disso acontecer. Então está tudo bem termos amizades com homens, amizades com mulheres, mas é importante que se a gente saiba que se a gente quer ter um relacionamento sério, um relacionamento que verdadeiramente a gente quer levar adiante, algumas regras devem ser seguidas, alguns limites devem ser respeitados para que esse relacionamento não venha a interferir no seu relacionamento amoroso e para que seja um relacionamento de amizade saudável. Antes de eu te dar algumas sugestões de limites que você pode aplicar aos seus relacionamentos com seus amigos ou amigas, eu vou te contar uma história particular que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás eu fiz parte de um grupo de 4 amigos, digamos assim. Tinha eu, mais uma moça, mais 2 rapazes. Sendo que essa moça, ela namorava um desses rapazes. E quando eu cheguei num grupo, porque eu fui a última pessoa a chegar nesse grupo, o rapaz que estava solteiro começou a se interessar por mim, mas eu não tinha o menor interesse nele. Nesse sentido, pelo menos, de relacionamento amoroso. E o que acontece? Meio que as outras 2 pessoas do grupo ficavam fomentando para eu e esse rapaz ficar junto, para a gente começar a namorar. Mas da minha parte não existia essa intenção. E o que eu percebi? Teve uma certa ocasião que esse rapaz ele foi fazer uma viagem e ele voltou dessa viagem. Quando ele voltou dessa viagem, ele trouxe presente para as 3 pessoas. Eu, essa moça e esse outro rapaz. O que é que acontece? Mesmo estando aparentemente interessado em mim, esse rapaz me deixou por último para dar o presente. Ele tinha trazido 3 presentes similares, mas tinham uns detalhes diferentes. E então ele deixou primeiro os outros 2 escolherem e por último ele me entregou o meu presente. Só que o que acontece? Isso daí só foi uma das coisas que me chamou a atenção no fato de, espera aí, se o cara ele tá verdadeiramente interessado por mim, geralmente a pessoa ela quer agradar primeiro a qual daquela ela tá mais interessada e não as outras pessoas. E eu já fui desconfiando, até por outras atitudes que eram atitudes pequenas, que esse cara ele poderia ter interesse nessa outra menina da qual já estava dentro de um relacionamento com esse outro menino do grupo. E foram acontecendo várias pequenas coisas que me chamaram a atenção para essa situação. E o que acontece? No final das contas, esse casal ele se separou. Não eram mais um casal. Passado um tempo depois que eu retornei a esse mesmo ambiente, que eu não fazia mais parte, adivinha só, se esse rapaz do qual aparentemente estava interessado em mim não estava namorando justamente essa moça desse grupo? E o que é que eu tô querendo te mostrar com essa história? Que é extremamente possível de uma pessoa se apaixonar por um amigo ou por uma amiga. Não existe nada de outro mundo. A fantasia é achar que a gente consegue ter amizade com todo mundo sem sentir o menor interesse por aquela pessoa. E o que pode acontecer, às vezes a pessoa nem tem um desejo, nem tem uma atração por aquela outra pessoa, mas com o passar do tempo aquele desejo ele pode começar a surgir sim. Não é nada de outro mundo, essas coisas acontecem. Então isso é algo a se pensar, é algo a pensar, será que essa amizade realmente é só uma amizade ou ela pode surgir outras coisas daqui dessa amizade? Para ser uma amizade verdadeira, você não pode estar sentindo atração nem desejo por aquela pessoa.
Se você se sente atraído por aquela pessoa, se você sente aquela pessoa como se fosse quase que um companheiro ou uma companheira para você, como é que você vai manter uma amizade com aquela pessoa? Então é muito melhor se afastar, não porque você detesta aquela pessoa, não porque você perdeu a amizade pelaquela pessoa, mas porque você sabe que é importante preservar o seu relacionamento. Então tudo isso é importante a gente ter noção. Porque às vezes as pessoas querem abraçar tudo e na vida a gente não tem como abraçar tudo. Para se viver um relacionamento saudável de verdade, a gente tem que priorizar o nosso companheiro ou a nossa companheira. A gente tem que buscar se trabalhar, a gente tem que inclusive abrir mão de amizades que a gente vê que não vai estar agregando positivamente ao relacionamento. De amizades às vezes que fazem algo que a gente não acha tão legal, que não está de acordo com os nossos valores. Porque essa amizade, mais cedo ou mais tarde, ela vai te influenciar, se é que ela já não está te influenciando. Teve um outro caso que aconteceu, e dessa vez eu estava dentro de um relacionamento, e tinha uma moça que ela sempre dava em cima dos rapazes, inclusive do meu namorado na época. E ele não se posicionava diante disso. E o não posicionamento dele diante disso gerava muito conflito dentro do nosso relacionamento. Porque aquela moça em específico, ela já tinha uma fama e ela já tinha atitudes que demonstravam que ela era de estar dando em cima de um, dando em cima de outro, independente se o cara estava namorando ou não. Então isso gerou muitos conflitos dentro daquele relacionamento que eu tive. E aí veja como é engraçado. Às vezes a gente olha uma situação de fora, a gente diz, essa pessoa é ciumenta, essa pessoa é insegura. Só que às vezes o outro, ele também está alimentando esse lugar de insegurança. Sabe, por exemplo, se o namorado ou a namorada fica tirando brincadeiras de ficar com outra pessoa ou dar em cima de outra pessoa, tudo isso vai alimentando também a insegurança no outro. Dentro de um relacionamento, a gente não deve estar alimentando a insegurança do outro, mas sim agindo de acordo com uma pessoa que está dentro de um relacionamento. Se você já terminou o ensino médio, lembra aí da sua época de escola ou até mesmo de faculdade ou curso técnico. Quantos casais já se formaram, quantas pessoas já tiveram interesse uma na outra só dentro daquele ambiente, daquela sala de 20, 30 alunos, seja lá quantos alunos forem. Às vezes no pré-vestibular também. Para observar friamente quantas pessoas já se interessaram uma pela outra ali. Isso é as pessoas que divulgaram esse sentimento, porque nem todas as pessoas divulgam. Às vezes fica algo oculto. E para pensar você na sua própria vida. Você sendo um homem, quantas mulheres você já teve como amigas que já tiveram interesse em você? Ou que você já teve interesse nelas? E se você é mulher, pensa também o contrário. Quantos homens, amigos seus, já tiveram interesse em você? E quantos desses você já pode ter tido algum interesse? E eu vou te dizer uma parte da minha história em particular. A maior parte dos homens que eu conheci durante a minha vida, que se diziam amigos ou que se aproximavam com intenção de amizade, tinham segundas intenções. Então cabe a gente observar friamente e sermos sinceros. É muito comum e é muito fácil surgir sentimentos. E muitas vezes a pessoa ela já se aproxima de você, já tendo essa segunda intenção. Às vezes a pessoa pode não encontrar brecha e aí ela não vai revelar aquele sentimento. Mas muitas vezes a pessoa ela já se aproximou de você com essa segunda intenção. Às vezes a pessoa também não se aproximou com essa intenção, mas inconscientemente ela já tinha essa intenção. Então é importante a gente observar. Isso não é uma coisa que eu só consigo observar na minha vida, você também vai conseguir observar na sua vida. No mínimo, na vida das pessoas que estão próximas a você. Teve até uma situação que um homem comentou em um vídeo meu, em uma outra plataforma, dizendo que não estava mais com a esposa atual, enfim, ele justificou lá o porquê que eles não estavam mais juntos e disse que atualmente ele estava se relacionando com a prima dessa mulher, da ex-mulher dele, no caso. Então, para pensar, será que a gente não tem que ter cuidado quando a gente está dentro de um relacionamento, especialmente? Ou dentro de um casamento? Quem são as pessoas que a gente mantém perto? E isso não é porque as pessoas são más ou isso ou aquilo, mas é natural. É natural que se exista isso, que essas coisas aconteçam. Então, se você quer ter um relacionamento sério, um relacionamento saudável, um relacionamento onde esse tipo de situação não vai ser uma questão para vocês, vocês precisam ter limites. E limites muito bem claros e estabelecidos. Eu não vou mentir para você. Eu já fui do tipo de pessoa que acreditava que a amizade entre homem e mulher existia, que era uma coisa normal, que era uma coisa muito boa. E ainda assim eu acredito que existe hoje, mas com limites muito bem definidos.
e inclusive com uma certa distância. Sabe, não é aquela amizade feita uma mulher comprometida tem com uma amiga dela, de proximidade, ou com um homem comprometido vai ter com um amigo dele. Não é nesse nível de proximidade. Então vamos agora para algumas sugestões. Por quê? A amizade entre um homem e uma mulher só é possível se houver a existência de limites claros. Primeiro, se é o seu amigo ou amiga, também é do seu companheiro ou da sua companheira. Não tem essa de, é meu amigo, mas não é amigo do companheiro ou da companheira, porque se é seu amigo de verdade, também tem que conseguir ser, no mínimo, educado e gentil com a pessoa que você está se relacionando. No mínimo, é isso. Não tem isso de, meu melhor amigo ou minha melhor amiga não gosta do meu namorado ou da minha namorada. Isso não existe. Se a pessoa é seu amigo ou amiga de verdade, tem que acolher e aceitar muito bem a pessoa da qual você está se relacionando. Se não, esquece, não é o seu amigo nem a sua amiga. Se brincar, tem interesse em você e você nunca percebeu. 2. Você deve procurar evitar ao máximo compartilhar coisas muito pessoais com esse amigo ou com essa amiga na ausência do seu companheiro ou companheira. Porque lembra daquilo que eu falei da conexão emocional? Então tudo isso vai fortalecendo essa conexão. E a pessoa ela vai criando aquela conexão com você. Já quando você faz isso ao lado do seu companheiro ou da sua companheira, essa pessoa também fica associada diante daquela situação. Não é mais só você. E aqui é importante fazer uma observação. Tudo aquilo que você compartilharia com um amigo ou com uma amiga, você também pode compartilhar com o seu companheiro. O seu amigo ou a sua amiga nunca deve ter mais a sua confiança do que o seu companheiro ou a sua companheira. Você não pode confiar mais em um amigo do que você confia na pessoa da qual você está se relacionando. Isso aqui eu só conto para o meu amigo ou para minha amiga. Para o meu namorado ou para minha namorada eu não conto isso aqui. Não tem lógica você estar com uma pessoa da qual você não confia nela. Talvez você tá namorando essa pessoa, era para estar namorando seu amigo ou amiga, né? 3. Você nunca deve fazer críticas do seu companheiro para esse seu amigo ou amiga. Os problemas que você tem com a pessoa da qual você está se relacionando, você senta e conversa com aquela pessoa. Se não conseguirem resolver juntos, procura uma ajuda profissional. Mas nada de estar compartilhando com um amigo, com a amiga, até com familiares. Não. Geralmente essas pessoas atrapalham. Isso se você não estiver em um relacionamento tóxico. Se você estiver em um relacionamento tóxico, aí é outra ideia, outra coisa que você tem que pensar. Mas, se for um relacionamento saudável, se vocês dois estiverem buscando isso, nada de falar mal da pessoa que você está se relacionando para esse amigo ou amiga. 4. Você não deve sentir desejo ou atração por esse seu amigo ou amiga, senão já não é amigo e amiga. Ou se você já idealizou como é que seria se vocês fossem um casal. Isso não é amizade. Tá claro isso? Porque às vezes o óbvio ele tem que ser dito. Às vezes as pessoas acham que não é nada demais. Tem gente que acha normal, por exemplo, isso foi um caso que eu vi. Uma moça, ela tinha lá as fotos de todos os ex-namorados dela no Instagram. E ela não queria apagar sempre que vinha um relacionamento novo. O cara pediu para ela apagar e ela não, isso aqui faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Sim, tudo bem, faz parte da sua vida e faz parte da sua história. Cada pessoa que passar pela nossa vida vai fazer parte da nossa vida e da nossa história em algum nível, mas isso não quer dizer que você tem que estar lá com a foto da pessoa estampada no seu Instagram, enfim, num álbum de fotos, porque aí já é uma falta de respeito com a pessoa que você está se relacionando e é como se de alguma forma você ainda estivesse vivendo no passado, presa ali, naquela situação. Você ainda não se libertou daquilo e às vezes nem sabe. E agora, para você que chegou até aqui, eu vou te dar a cereja do bolo. Muitas pessoas vão se enganar, às vezes por uma ingenuidade, às vezes por uma maldade oculta, que a amizade entre homem e mulher dá para ser uma amizade comum, como qualquer outra amizade. Só que dentro da amizade de um homem com uma mulher que estão ou querem se comprometer com uma outra pessoa, cada um, tem que existir limites. Não dá para ser uma amizade, como eu disse lá atrás, de uma amiga para com outra amiga, ou de um amigo para com esse amigo. E nesse caso, eu estou me referindo especificamente a um relacionamento heterossexual. Então, no meu trabalho, as pessoas que eu também acompanho que falam sobre relacionamentos, as pessoas que eu consigo observar, e você também pode observar isso na sua vida, um relacionamento onde um dos dois acaba colocando as amizades como uma prioridade e acabam não tendo limites bem estabelecidos,
é um relacionamento muitas vezes conturbado, porque não é um relacionamento feito por 2 pessoas, mas sim por 3, por 4. Então, se você tem um desejo de viver um relacionamento saudável, e talvez a pessoa com a qual você está interessada não tenha essa mesma visão que você, talvez isso lá na frente vai te custar um preço muito caro, do qual você pode não estar disposto ou disposta a pagar. Então, selecione muito bem a pessoa com a qual você vai se envolver, que essa pessoa ela tenha uma visão de mundo parecida com você, porque isso vai ajudar na diminuição dos conflitos também. É óbvio que você não vai encontrar uma pessoa idêntica a você ou que concorde com tudo que você pensa, mas pelo menos os valores inegociáveis de vocês têm que estar bem alinhados. A forma como vocês querem viver, a forma como querem criar os filhos, o que pensam sobre o dinheiro, se o dinheiro é de cada um ou se o dinheiro é do casal. Já adianto que em um casamento o dinheiro ele deve ser do casal. E não eu tenho o meu dinheiro e você tem o seu na separação. Quer dizer que vocês dividem tudo, inclusive o corpo. Mas, quando chega na parte do dinheiro, vocês separam? Que união é essa? Onde o dinheiro consegue separar vocês. E se você estiver passando por dificuldades no seu relacionamento e precisar de ajuda profissional, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos e eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!